Graça e paz, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a sua vida e que esta paz esteja permanentemente na sua vida, no seu coração, na sua família. Amém? Quero compartilhar com o amado a palavra do Senhor nesta boa oportunidade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o apóstolo, no capítulo de número 21. Capítulo de número 21, a partir do versículo 1. Acompanhem os queridos. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E de manhã, e sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam, não temos. E ele disse, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Até aqui, o texto da palavra do Senhor. Queridos, esse texto também extraordinário da palavra do Senhor muito nos ensina. A gente vê que o apóstolo Pedro, muito embora aqui cita outros apóstolos que estavam nesta cena, mas o apóstolo Pedro foi um homem escolhido por Deus para ser apóstolo do Senhor, não é? A gente sempre fala um pouquinho da biografia de Pedro, não é? Um pescador, um homem comum, um homem rude, um homem sem cultura, mas um homem com muitas iniciativas. Tantas vezes iniciativas estas tomadas em meio a rompantes, não é? E sempre com o objetivo de querer acertar, algumas vezes errando, enfim, mas foi um homem em que o próprio Jesus apostou muito na vida dele, porque era um homem de caráter, era um homem digno, sim, tinha os seus erros, mas também tinha qualidades extraordinárias. Logo no início, quando Jesus o chamou para ser seu discípulo, seu apóstolo, Pedro estava no mar trabalhando, estava procurando, estava pescando, né? Que era a sua profissão. E com ele alguns outros. E o Senhor então o chamou dizendo, Pedro, a partir de então você será pescador de homens, não mais de peixes. Você vai anunciar a minha palavra. Ele, acredito que tenha entendido aquilo que o Senhor Jesus disse para ele, tanto é que ele largou tudo e foi e seguiu a Jesus. No ministério de Jesus, Pedro foi sempre presente. Ademais, 3 apóstolos sempre se destacaram, não é, no ministério de Jesus, Pedro, Tiago e João. Em alguns momentos peculiares de Jesus, estes 3 estavam sempre juntos, não é? Então, muito aprenderam de forma mais direta, mais efetiva com o Senhor. E Pedro, então, queridos, na trajetória do ministério de Jesus, se despontando, como disse, vez por outra, né, com os seus rompantes, ele querendo agradar, mas acabava em dados momentos até mesmo sendo afoito e não discernindo muito bem as coisas. Né? Aquele momento em que Jesus chega para ele e diz, olha Pedro, isso já no finalzinho do ministério de Jesus, olha Pedro, o diabo pediu para bagunçar com a tua vida, mas eu intercedi por você.
ao ponto dele dizer, e nós até refletimos não muito tempo sobre isto, quando ele disse: Senhor, eu estou pronto até mesmo para morrer por ti ou contigo, mas a bem da verdade ele não estava pronto. Tanto é que na sucessão dos fatos ele negou Jesus 3 vezes. Mas era um homem convertido, era um homem que estava sendo lapidado. E quando Jesus foi pego e começaram então os escárnios, os açoites, Pedro estava às espreitas, olhando, acompanhando tudo. Mas em dado momento Jesus se vira e olha para Pedro. E ali Pedro então cai em si, o galo canta e ele vê: puxa vida, realmente eu neguei ao meu Senhor. E amargamente ele chorou, mas ele se arrependeu para com o Senhor. Mas aconteceu também, acredito que um turbilhão de emoções na vida de Pedro naquele momento, e me parece que ele chegou à seguinte conclusão: acabou, eu me frustrei, eu não fiz o que deveria ter feito, eu neguei ao meu Senhor. Não há mais jeito para mim, é melhor eu desistir. E neste texto, queridos, que nós lemos, então Jesus foi morto, foi crucificado, e depois Jesus ressuscita, e Jesus aparece para muitos dos seus discípulos, e nesta oportunidade Jesus já estava ressuscitado, e ele aparece então aqui aos seus discípulos, e vai até onde Pedro estava. Jesus, de forma muito amável, vai estar com Pedro. Depois a gente vê isso na sequência deste capítulo de número 21, quando por 3 vezes o Senhor o pergunta se Pedro o amava, e na terceira vez Pedro realmente entendeu o que Jesus queria ouvir, não somente dos seus lábios, mas do fundo do seu coração, ao que Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Mas o que eu quero aqui atentar com os irmãos especificamente aqui no versículo de número 3, do capítulo 21 de João. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles, os demais discípulos: também nós vamos contigo. Eu acredito, queridos, muito embora o texto não diga, mas esses discípulos também ficaram frustrados, decepcionados. A gente vê que no caminho de Emaús, quando 2 discípulos estavam indo para Emaús, aconteceu deles estarem conversando entre si, como que dissessem: a nossa esperança acabou, não tem jeito mais. Pensávamos que Jesus fosse remir Israel, acabou, as coisas continuam no mesmo jeito, estamos sem esperança. Mas não. Mas neste versículo 3, queridos, Pedro ele tinha um poder de persuasão. E quando ele disse: eu vou pescar, dá a entender que ele não convidou os demais. Mas os demais acompanharam, porque Pedro era um líder, sim. Os demais acompanharam: nós também vamos contigo, Pedro. Nós também entendemos que nos frustramos, nós entendemos que não deu certo aquilo que foi planejado pelo Senhor. E é muito séria essa questão da persuasão, do estarmos persuadindo as pessoas. A gente pode persuadi-las a favor, no que se diz respeito a coisas importantes, a coisas boas, como podemos persuadi-las a coisas negativas. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que Pedro, naquele momento em que Jesus, então, estar ali com os discípulos e depois conversando com ele em particular, Jesus vai como que restaurar Pedro. Jesus vai como que: Pedro, você lembra que lá atrás eu te chamei para ser pescador de homem? O que você está fazendo aqui? O seu lugar não é aqui, Pedro. Lembra, o seu lugar é estar verdadeiramente pescando vidas, pescando homens, resgatando pessoas para o meu reino.
Às vezes, queridos, pode ser que alguma frustração, alguma decepção nos tire, nos apague o foco daquilo que o Senhor antes colocou no nosso coração. Mas entenda que o Senhor, Ele quer estar contigo e Ele está contigo para dizer, não foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei para você ser pescador de homem, eu te chamei para você cumprir a minha vontade, eu te chamei para você ser bênção. Foi para isto. E o Senhor não foi lá maltratar, reivindicar, criticar Pedro, não. O Senhor foi lá tratar mais uma vez Pedro. Pedro, você é com certeza um potencial extraordinário, uma ferramenta maravilhosa. E eu quero te usar, Pedro. Então permita isto. Então, queridos, permitamos também que o Senhor faça de nós aquilo que Ele quer. E Ele quer de fato nos usar. Então, maravilhemo-nos com o que o Senhor deseja para cada um de nós. Amém, meus amados? Eu quero orar com você, pedindo ao Senhor que Deus realmente nos desperte para que façamos aquilo que é da sua vontade. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez na Tua presença nós estamos, ó Pai querido. E te rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor. Também, ó Deus, o Teu perdão. Por muitas vezes, ó Deus, termos agido com incredulidade, com insuficiência de fé. Ó Deus, nos ajude a andar na Tua presença, a fazer a Tua vontade. Deus querido, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e nos traz de volta à vontade do Senhor. Sabemos que o Senhor nos deu um ministério, o ministério da reconciliação, como pescadores, ó Deus, pescadores de homens, para levarmos a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, nos sara, trata de nós, em nome de Cristo. Amém. Deus seja louvado, meus amados. Permita, sim, que a palavra de Deus palpite em seu coração. Permita, sim, que você cumpra a palavra de Deus com esmero, com carinho, com eficiência, porque Deus te chamou para ser bênção. Não permita que as frustrações da vida te atrapalhem, emperre. Não seja persuadido, nem venha persuadir outros a desistir daquilo que Deus deu para cada um de nós. Fiquem com Deus, que Deus a todos abençoe. A minha amada igreja, a Igreja Batista em Sacramento. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Amém? Um abraço.